Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Deise Pietro Belli e vamos continuar a leitura do provimento número 62, de 14 de novembro de 2017, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que dispõe sobre a Convenção da Apostila. Estamos agora no artigo 9º, que diz o seguinte: a apostila será emitida mediante solicitação do portador do documento, sendo dispensado o requerimento por escrito. As autoridades apostilantes darão recibo de protocolo no momento do requerimento, estipulando o prazo para entrega, que não poderá ultrapassar 5 dias. Parágrafo 1º. As autoridades apostilantes deverão prestar ao solicitante de serviço todos os esclarecimentos necessários antes da prática do ato de apostilamento. Parágrafo 2º. Para a emissão da apostila, a autoridade apostilante deverá realizar a análise formal do documento apresentado, aferindo a autenticidade de todas as assinaturas apostas, do cargo ou função exercida pelo signatário e, quando cabível, a autenticidade do selo ou do carimbo aposto. Parágrafo 3º. O apostilamento de reconhecimento de firma ou de cópia autenticada é ato excepcional. Caso em que a assinatura, a função ou o cargo exercido a serem lançados na apostila serão do tabelião ou do seu preposto que apôs a fé pública no documento. Parágrafo 4º. O apostilamento de certidão de registro de documento e de reconhecimento de firma somente será permitido em documento de natureza privada. Artigo 10. Em caso de dúvida quanto à autenticidade do documento público produzido em território brasileiro, a autoridade apostilante deverá realizar procedimento específico prévio, conforme previsto no artigo 3º, parágrafo 2º da Resolução CNJ nº 228 de 2016. Parágrafo 1º. Persistindo a existência de dúvida após a finalização do procedimento específico prévio, a autoridade apostilante poderá recusar a aposição de apostila mediante ato fundamentado, que deverá ser entregue ao solicitante do serviço. Parágrafo 2º. O ato de instauração do procedimento prévio e o de recusa de aposição da apostila poderão ser impugnados pelo solicitante do serviço no prazo de 5 dias. Perante a autoridade apostilante, que não reconsiderando o ato no mesmo prazo, remeterá o pedido à Corregedoria Geral de Justiça do Estado ou do Distrito Federal para a decisão sobre a questão duvidosa em 30 dias. Artigo 11. A apostila será emitida por documento, não importando a quantidade de páginas que possuir. Será de forma diversa se o solicitante de serviço assim o requerer. Artigo 12. Ao realizar o ato de apostilamento, a autoridade apostilante deverá proceder à digitalização do documento para alimentação do banco de dados unificado do registro eletrônico das apostilas emitidas, mantido pelo CNJ. Parágrafo 1º. No ato de digitalização do documento, a autoridade apostilante deverá utilizar-se de software que minimize o tamanho do arquivo. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de digitalização pela autoridade apostilante em razão da natureza do documento, o ato poderá ser praticado por terceiros, os quais prestarão declaração de responsabilidade acerca do conteúdo, devendo a autoridade apostilante conferir a correspondência entre o documento original e o digitalizado. Artigo 3º. Encerrado o procedimento de aposição da apostila, encerrado o procedimento de aposição de apostila e constatado o erro, a autoridade apostilante deverá refazer o procedimento para a aposição de outra apostila, inutilizando o primeiro ato. Parágrafo 1º. Constatado que o erro ocorreu devido à falha do serviço da autoridade apostilante, o novo apostilamento deverá ser realizado sem custo para o solicitante do serviço. Parágrafo 2º. Constatado que o erro ocorreu devido à falha de informações por parte do solicitante do serviço, o novo apostilamento será por ele custeado. Artigo 14.
O documento eletrônico apresentado à autoridade apostilante ou por ela expedido poderá ser apostilado independentemente de impressão em papel, desde que esteja emitido em formato compatível para upload no sistema do CNJ e assinado mediante certificado digital, segundo a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP, observada a arquitetura dos padrões de interoperabilidade do governo eletrônico, EPING. Parágrafo 1º. Finalizado o apostilamento do documento eletrônico, a autoridade apostilante deverá imprimir uma cópia, certificando que se trata de impressão do original eletrônico e acostá-la à apostila para entrega ao solicitante. Parágrafo 2º. Se o documento original eletrônico não possuir assinatura com o uso do certificado digital, ou se for emitido em formato incompatível para upload no sistema do CNJ, o documento eletrônico deverá ser impresso pela autoridade apostilante com a posição da data e hora da autenticação, indicação do site de confirmação, informação sobre a verificação da assinatura digital ou outro meio de confirmação e aplicação do selo de autenticidade. Artigo 15. A aposição de apostila em tradução de documento público produzido no território nacional somente será admitida em tradução realizada por tradutor público ou nomeado ad hoc pela junta comercial. Parágrafo único. O procedimento deverá ser realizado em duas apostilas distintas. Apostila-se primeiro o documento público original e, posteriormente, o traduzido. Artigo 16. Em caso de extravio ou de inutilização do papel de segurança utilizado para o ato de aposição da apostila, as autoridades apostilantes deverão comunicar o fato imediatamente à respectiva Corregedoria Geral da Justiça, que dará ampla publicidade ao fato. Parágrafo único. Em caso de inutilização do papel de segurança, a autoridade apostilante deverá destruí-lo mediante incineração ou procedimento semelhante, registrando o incidente em certidão. Artigo 17. Os emolumentos serão cobrados por apostila, nos termos do artigo 18 da Resolução CNJ nº 228/2016, enquanto não for editada legislação específica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal. Parágrafo 1º. É dispensada a cobrança de emolumentos para emissão de apostila em documentos requeridos por órgãos de administração direta do Poder Executivo Federal, estadual ou municipal para utilização no exterior, no interesse do serviço público. Parágrafo 2º. Os órgãos da administração direta do Poder Executivo Federal, estadual ou municipal solicitarão o apostilamento do documento público produzido no território nacional mediante ofício endereçado ao Serviço de Notas ou de Registro. Parágrafo 3º. O Poder Judiciário dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua competência, estabelecerá forma de compensação para a emissão de apostila em documentos requeridos por órgãos de administração pública, órgãos da administração direta do Poder Executivo Federal, estadual ou municipal. É vedada a prática de cobrança parcial ou de não cobrança de emolumentos, ressalvadas as hipóteses de isenção, não incidência ou diferimento previstas na legislação específica. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o provimento número 58 de 2016 CNJ, bem como quaisquer disposições em contrário.